Boa noite. Estão me ouvindo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo sim. Tudo bom, doutora Camila? Tudo bem, doutor Vandilo? Você me ouve bem? Ouço. Muito bem. Graças a Deus está tudo bem aqui no áudio. Que bom, tá ótimo. Vamos esperar mais um tempo aí para que os nossos seguidores, né, consigam entrar para assistir essa live, que vai Isso, ser perfeito. maravilhosa. Vai ser bem bacana, vai ser legal. Vai. E aí, O doutora pessoal tá Camila, como é entrando. que estão as coisas? Tá tudo bem. Como é, Na batalha como é que está a diária, Bahia? a Bahia tá bem, tá esquentando. Começou o período de calor novamente. Tá começando a esquentar o clima aqui. Imagina, imagina. E aí, em João Pessoa, como é que estão? Tá tudo bem, graças a Deus. Quente como sempre, né? Verdade. A chuva deu uma trégua, mas tá tudo bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Aí o pessoal tá entrando, tá chegando. Vamos Tá, interagir vamos um pouquinho. aguardar pelo menos aí uns 2 a 3 minutinhos para que eles consigam entrar e desfrutar, né, dessa live. Isso, exato. Tá certo? Vamos interagir um pouquinho com o pessoal. Vamos pedir aí, pessoal, que for entrando, Vamos, vai deixando o nome da cidade de onde vocês estão falando para a gente saber. Vão deixando aí. exatamente. Vamos deixando aí a cidade de onde Fala, estão isso, teclando, né? Estão assistindo. isso. Tô vendo uma galera que já entrou aí, ó. Gabriel, Olha aí, Sandra, Vitor, Maria Carla Clara, Pinheiro, Suzana, minha irmã querida, Merivan Pinheiro, já entrou, Gabriel Danilo. Brito, meu sobrinho, Merivan, Vanessa Brito, Aí, Medeiros, minha sobrinha linda, Pamela também, Márcio, meu amigo, tudo bom, Márcio? Aquele abraço, meu irmão. ó, Arilene Almeida Arilene aqui, de Almeida, Petrolina. muitos seguidores. Sofia Brito, Fabiano Melo, Melriane, minha esposa, Eglantina, minha amiga. Boa noite, Eglantina. Pamela e Sofia, minhas sobrinhas lindas. Oi, gente. Muito obrigado aí pela atenção e pela audiência, viu? Aí, todo mundo entrando. Que legal, que legal. Quem for entrando, pessoal, vai Muito clicando bom. aí no coraçãozinho, que ajuda a engajar o nosso vídeo, mostrar esse vídeo para mais pessoas aí. Matheus Maciel, Lucas Cantarelli, ó, aí muito entrou bom. também. Gordinho Batata. Gordinho Batata. Boa noite, Matheus. Seja bem-vindo. Ju Sampaio Boa entrou, é noite. Vilásio. Pronto. Bacana, bacana. Estou gostando de ver a Joia. participação aí do pessoal. Bom Então, pessoal, demais. vamos iniciar a nossa live, né, doutora Camila? Vamos começar. Primeiro, dizer da minha satisfação de você ter aceitado esse meu convite, de participar dessa live, né, em comemoração aos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. Esses 30 anos que, infelizmente, calhou de ser comemorado em plena pandemia, né? Uma Verdade. pandemia jamais vista no mundo, né? E, infelizmente, a gente vai ter que fazer essas comemorações virtualmente, né? É Mas, doutora verdade. Camila, eu estou muito feliz de tê-la comigo aqui nessa live. Primeiro pela profissional, brilhante profissional que você é. Na verdade, essa live, o brilho e a competência toda é dedicada a você, porque é uma estudiosa do direito do consumidor, né? E é uma satisfação imensa de tê-la aqui comigo, viu, doutora Camila? Seja muito bem-vinda e boa noite. Assim, só Boa para lhe noite. dar a palavra, Sim. antes eu vou só fazer um registro de que doutora Camila
ela atua na OAB da Bahia e também, eventualmente, em algumas ações em Pernambuco, porque a doutora Camila ela é de Juazeiro, da Bahia, mas ela atua tanto na região da Bahia como na região de Petrolina também, em Pernambuco. Então, fica aqui esse registro e seja muito bem-vinda e boa noite a todos vocês. Obrigada, doutor Vandilo, muito obrigada pelos elogios. Eu que fico lisonjeada pelo convite, por poder estar aqui participando dessa live, para a gente debater um pouquinho sobre os reflexos, né, que o direito do consumidor sofreu nesse período de pandemia. Fico muito feliz, muito grata pelo convite, agradeço demais os elogios. De fato, aí nossa batalha é para atuar, né, com bastante dedicação nessa seara aí do direito do consumidor. Então, eu queria primeiro deixar uma boa noite para todos que estão aqui nos assistindo, queria agradecer a todos. E eu queria me apresentar rapidamente, né? Eu sou Camila Toscano, eu moro aqui na cidade de Juazeiro, Bahia, atuo aqui também, mas sou natural de João Pessoa, que é a cidade onde o doutor Vandilo atua, e eu atuo também na comarca da cidade de Petrolina, que são cidades irmãs, né? Juazeiro e Petrolina. Então, eu tenho especialização em Direito Processual Civil e eu atuo principalmente nas áreas de Direito do Consumidor, Direito de Família e Direito Sucessório. Mas hoje a gente vai falar sobre o Direito do Consumidor, né, doutor Vandilo? Sobre essas nuances aí da pandemia. Exatamente. E para aqueles também que não me conhecem, meu nome é Vandilo Brito e eu sou advogado civilista, trabalhista e atuo também no direito penal tributário, né? Mas é uma satisfação enorme, doutora Camila, estar aqui junto nessa live com você. E se você me permite, eu quero quebrar o protocolo e para aqueles que já me conhecem, né, sabe que eu não sou muito afeito a esse juridiquês, né? Então, me permita quebrar o protocolo e, ao invés de chamar de doutora, eu vou lhe chamar de Camila. Com certeza, com certeza. Deixar o doutora para a praxe forense e vamos iniciar aí essa nossa live, né? Vamos sim. Meus amigos, aqui a gente vai debater especificamente sobre os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, que foi publicado e criado e publicado, né, em setembro de 1990, especificamente em 15 de setembro, né, de 1990. E até então, né, a gente vem se beneficiando com a garantia do direito do consumidor na proteção que o Estado tem como objetivo de proteger a parte hipossuficiente de uma relação de consumo, que somos nós, consumidores. E eu gosto de falar o seguinte, nem todo consumidor é empresário, mas todo empresário é consumidor, porque ele está atuando na relação de comércio, de fornecedor e de empresário, mas em determinado momento da vida dele, ele é também consumidor. Portanto, a gente vai falar hoje alguns temas relacionados ao direito do consumidor durante essa pandemia, né, que vem assolando aí o país, né? Então, a gente vai falar sobre alguns temas importantes, a exemplo da redução das mensalidades escolares no período de pandemia, as academias de ginástica, né, que nesse momento tão difícil, né, teve a possibilidade de suspender, dar a oportunidade de suspensão dessas mensalidades para os consumidores, uma vez que não estavam, de fato, tendo a prestação de serviço da academia sendo ofertada, né, por conta da pandemia. A gente vai falar também sobre o plano de saúde e o exame da Covid, né, durante esse período de pandemia, que houveram algumas mudanças importantes aí. É necessário que o consumidor fique atento dos seus direitos. O cancelamento de festas de casamento, formaturas, eventos, shows, né, e o reembolso desses valores, né,
Inclusive, houve uma medida provisória, que a doutora Camila vai falar muito, muito bem sobre isso, que foi convertida em lei, né, essa medida provisória, que dispõe justamente sobre o adiamento e cancelamento desses serviços de eventos. A gente vai falar também um pouco sobre a suspensão do direito de arrependimento durante essa pandemia. Um direito que o Código de Defesa do Consumidor estabelece, através do artigo 42, salvo engano, e que ficou suspenso durante essa pandemia. E a doutora Camila e eu, a gente vai tocar também nesse tema. E, finalmente, também sobre a suspensão dos contratos de financiamentos bancários, né? Aqueles contratos de mutuários, né? Quem tem imóveis financiados ou mesmo veículos, né? A gente vai também falar sobre isso. Então, o primeiro tema, doutora Camila, que eu queria provocar é justamente isso, em relação, certo? Em relação às escolas, né? Peraí, deixa eu só me colocar aqui. Houve, né, durante essa pandemia, houve uma paralisação total dos serviços educacionais, né? Correto, exato. Seja ele em escolas ou universidades. Aí, doutora Camila, eu pedi para sair do protocolo e estou lhe chamando de doutora De Camila. doutora, Camila, a redução das mensalidades escolares no período de pandemia, como é que você observou esse direito do consumidor? Como é que você tem observado e como é que a legislação, seja os decretos, seja a legislação infraconstitucional ou constitucional, tem atuado nesse caso aí? Bom, então, quebrando o protocolo também, doutor Vandilo, vou lhe chamar de Vandilo. Vamos deixar, né, essa formalidade para as tribunas aí. Então, Exato. sobre a questão das mensalidades escolares, no início da pandemia, houve uma grande confusão, porque é desconto, é obrigação da escola de fornecer o desconto, tem obrigação, não tem. Então, o intuito da gente abordar esse tema é justamente esclarecer que não se trata de um mero desconto. Na verdade, é que o objeto contratual ele foi modificado. Ou seja, o pai do aluno, o próprio aluno na universidade, quando faz o contrato, ele faz o contrato para ter aulas na modalidade presencial, certo? Então, ele faz aquele contrato, as aulas vão ser ofertadas na modalidade presencial e houve a modificação, ou seja, de presencial para aula online em virtude da pandemia. Foi uma coisa que ninguém esperava, né, que aconteceu ao redor do mundo inteiro, que as escolas e faculdades foram obrigadas a readequar a sua prestação de serviço. Ou seja, essa readequação da prestação de serviço, ela ensejou na mudança daquele objeto, do contrato, né? Aquilo que foi inicialmente pactuado entre o aluno e a escola. Então, o que é que o Código de Defesa do Consumidor, ele fala para a gente? Ele fala que em casos como esse, o consumidor ele tem direito a ter esse reequilíbrio, né, das prestações. Porque a faculdade ou a escola ela vai prestar o serviço, que é a aula, só que mudou de presencial agora para online. Então, isso enseja um reequilíbrio. Então, levando em consideração que as escolas e faculdades elas estão com o seu espaço físico fechado, elas não estão tendo gastos com energia, com material de expediente e outros tantos gastos, isso se justifica refletir na mensalidade do aluno, né? Então, é um reequilíbrio e não se trata apenas de somente um desconto, como todo mundo está falando aí, né? É um verdadeiro reequilíbrio contratual. Então, isso que aconteceu durante a pandemia e que refletiu diretamente nesse direito dos consumidores, nessa questão das mensalidades, né? Para haver esse reequilíbrio. Então, existem várias ações tramitando aí na esfera de todas as justiças, de todos os estados, digamos assim, e a mais recente que eu acompanhei, houve aqui especificamente na cidade de Juazeiro, houve uma ação civil pública na qual a Faculdade de Medicina aqui, ela foi obrigada, de fato, reequilibrar, né, readequar o valor dessas mensalidades, e também tenho acompanhado a ação civil pública aí em João Pessoa. E nessa ação civil pública, o Ministério Público, ele está pedindo
que seja feito o reequilíbrio das mensalidades de 5 faculdades particulares aí da capital. Então, é justamente nessa medida, né? À medida que a faculdade muda, ou a escola muda o objeto do contrato, tem que haver o reequilíbrio dessa contraprestação por parte do consumidor, que são as mensalidades. Então, Camila, você está me dizendo o seguinte: se o objeto do contrato de prestação de serviço educacional, que o pai do aluno ou mesmo o aluno, se responsável for, tiver lá que a prestação de serviço ela é presencial e por conta da pandemia ela foi alterada para virtual, digital, né? Ele tem o direito de revisar essas cláusulas contratuais desse contrato de prestação de serviço da escola. É isso? Exatamente. Direito de revisar essas cláusulas com o intuito justamente de equilibrar, né? Já que ele contratou de modalidade presencial e presencial, nesse momento o serviço não pode ser prestado, então que sejam equilibradas essas cláusulas para refletir também nesse balanço nas mensalidades, né? Ô Camila, existe alguma padronização em relação a esses descontos ou cada escola ela fica a critério das suas planilhas de custos repassar esse percentual de desconto para o estudante ou o pai, né, o responsável pelo contrato? Exato. Não existe uma padronização, né? Não existe para a gente falar assim, não tem um patamar máximo ou mínimo que a escola tem a obrigação legal, né, de refletir esse desconto nas mensalidades. O que vai, em certa medida, balancear isso daí vai ser exatamente, como você bem citou, as planilhas de custo. Então, aquela faculdade que teve todo o seu custo reduzido em virtude da modalidade ser agora virtual, ou seja, seja menos gastos, né? Porque eles não estão tendo aulas nas instalações físicas, então isso tudo tem que ser apresentado em forma de balancete contábil, né, nas planilhas, para que seja refletido diretamente nas mensalidades. Existem duas possibilidades aqui, só para os consumidores, né, entenderem de uma maneira mais prática. Existe aquela escola ou aquela faculdade que, de maneira voluntária, ela vai fazer incidir esses percentuais de desconto, né? Ou seja, ela vai diminuir... né? Conceder, isso. Conceder, exatamente, de maneira voluntária. E no caso daquelas escolas que estão fazendo as aulas virtuais, mas que não fizeram esse reequilíbrio, né, da mensalidade, aí cabe aos pais ou aos alunos, né, no caso das faculdades, procurarem o judiciário para tentar fazer a revisão das cláusulas contratuais. Ou até, né, Camila, o órgão administrativo ligado ao Estado, que é os PROCONs, né? As Procuradorias do Consumidor, né? Isso, correto. Pode procurar o PROCON, né, da sua cidade. O PROCON tenta um acordo administrativamente e, caso não haja possibilidade, aí o contratante, né, ele ajuiza uma ação através de um advogado particular ou mesmo através de uma defensoria pública, né, para poder rever esse contrato. Exato, correto. Tá certo. É isso aí. Pronto. Então, ficou bem claro essa questão aí da revisão contratual nos contratos de prestação de serviço educacional, tanto de escolas como de universidades, para que, se houve uma mudança no objeto do contrato, exemplo, se você iniciou o ano letivo ou o semestre, no caso de faculdade, e se lá você assinou o seu contrato e o objeto do contrato especificamente tinha dizendo que você era para ter uma prestação de serviço através de aulas presenciais, aí você tem direito a um desconto, e caso não seja dado esse desconto, você tem direito a uma revisão contratual desse contrato. Não é isso? Isso, correto. Só para ficar bem claro. Exatamente. Pronto. Então, Camila, vamos agora
partir para um próximo tópico, que é em relação às academias de ginásticas. Como bem sabido, né, a gente sabe que durante essa pandemia, por critérios óbvios, né, sanitários, essas academias não puderam funcionar, a exemplo de muitos outros estabelecimentos. Mas, especificamente, a academia de ginástica, que a prática hoje é difundida, né? E como eles ficaram paralisados, né? Muitos, inclusive, muitos proprietários de academia, eu vi isso até nas redes sociais, fazendo apelos para que os alunos não deixassem de pagar aquela mensalidade, porque ia prejudicar o empresário, né? E muitas poderiam até vir fechar as portas. Isso. Então, diante disso, Camila, eu quero saber como é que fica, né, quando o aluno da academia de ginástica, ele não está sendo beneficiado com aquela prestação de serviço, e tem algumas academias que conseguem suspender esse pagamento, concedem, né, melhor dizendo, ao aluno, para que seja suspensa essas mensalidades, mas outros até querem pagar. E aí, como é que fica, Camila, essa relação daqueles que pagam, mas também não estão sendo beneficiados com a prestação de serviço, e daqueles que suspenderam e, por óbvio, não está sendo beneficiado com aquela prestação de serviço? Como é que fica essa situação? Vandilo, esse é um tópico bem interessante, porque durante esse período todo da pandemia, a gente não teve uma legislação específica que tratasse só de academia de ginástica. Então, na prática, o que é que tem acontecido? Os órgãos de proteção e defesa ao consumidor, né, dos estados aí, Brasil afora, como o próprio PROCON, né, eles emitem algumas orientações. E nesse rol de orientações, a orientação, eu acho que, na minha opinião, foi a orientação mais acertada. Foi o seguinte: existem aquelas academias que, de fato, como você citou, elas não têm condições de ficar sem receber a mensalidade dos alunos, porque certamente elas iriam quebrar. Então, o que acontece? Nesse caso, dessas academias que continuaram cobrando a mensalidade dos alunos no período de pandemia, esses meses que ficaram fechados, obrigatoriamente, eles têm que colocar para o final do contrato. Então, só para exemplificar, eu vou falar o seguinte: imagine um aluno que ele fecha um contrato de 12 meses na academia de ginástica, né? Desses 12 meses, ele ficou com 4 meses com a academia fechada, sem poder frequentar, mas a faculdade continuou, a academia continuou cobrando aquela mensalidade, né? Então, imagine que esses 4 meses que ficaram fechados, o empresário, o dono da academia, vai ter que jogar a prestação de serviço lá para o final do contrato. Ou seja, no final do 12º mês, o empresário, né, o dono da academia, ele vai ter que jogar o 13º, 14º, 15º e 16º mês, sem cobrar nada a mais por isso do aluno, né? E naquele caso da academia, que suspendeu a cobrança das mensalidades, aí já é uma coisa mais fácil, porque, de fato, ficou fechado, não houve prestação de serviço, em contrapartida, o aluno também não teve que pagar nada, né? Então, Entendi. seria essa as orientações do PROCON. E tem um terceiro caso aí, que são aqueles alunos os que desistiram. Eu fiz a minha matrícula, mas eu não quero continuar. Posso cancelar? Vou ter que pagar multa? Essa pergunta chegou muito aqui para mim. Então, eu entendo que seria de bom tom uma negociação entre o aluno e o dono da academia para tentar excluir essa multa. Por quê? O evento que culminou com o fechamento da academia não foi causado pelo consumidor, mas tampouco pelo empresário. Uma força maior, né? Exatamente. Um evento de força maior, não tem como prever, né? Então eu acho que nesse caso aí da multa cabe um bom senso, né? E os órgãos de defesa do consumidor têm orientado nesse sentido, de que os empresários, os donos das academias aí, Brasil afora, eles não cobrem essa multa pela rescisão contratual. Então seriam essas nuances aí sobre as mensalidades das academias. Certo. Então, de uma forma bem objetiva e bem clara, aquelas academias que não suspenderam as mensalidades, mas o aluno, o contratante, né,
ficou sem possibilidade de frequentar a academia, ele vai poder jogar para o final do contrato, não é isso? E aí Isso, esses contratantes irão usufruir daquele serviço da academia sem ser cobrado por isso, não é correto. isso? Exatamente. E os que conseguiram suspender, aí não. Aí quando retornar, vai iniciar Exato. um novo contrato, não é isso? Isso. E também essa rescisão não poderia, não deveria, melhor dizendo, ensejar uma multa contratual, uma vez que não deu causa, nenhum dos dois deram causa à Exato. ruptura desse contrato. Não é Correto. isso? Exatamente. Pois bem, Camila, vamos agora para outro tema bastante interessante, que é sobre a medida provisória 948 de 2020, que foi convertida, né, na lei Uhum. 14.046/2020, que dispõe sobre o adiamento e cancelamento de serviços de reserva e de eventos dos setores de turismo e de cultura em razão da pandemia, né? Então, Isso. em virtude disso, desse cancelamento, né, eu queria saber de você, Camila, como é que tem se comportado essas empresas, né, e o que foi que essa legislação trouxe de mudança para essa categoria. Uhum. Vamos lá. Inicialmente, como você falou, existiu, né, a MP 948, ela foi convertida na Lei 14.046 e ela vai regular aí a questão desses eventos, né, shows, espetáculos de teatro, cinema. Casamento, né? Isso, exatamente. E se aplica a hotéis, pousadas, agências de viagem, serviços turísticos em geral. E o que é que acontece? A grande celeuma que causou com essa lei é porque, a princípio, ela vem dizendo o seguinte, que aqueles eventos que foram cancelados em virtude da pandemia, né, em princípio, o consumidor não teria direito ao reembolso imediato. Porque a lei, ela surgiu como uma forma de proteger os empresários. De que forma? O cancelamento foi feito, né? O consumidor, em princípio, ele não vai ter direito a esse reembolso. Porém, o empresário, o dono da empresa, do hotel, enfim, ele tem que garantir que o serviço seja prestado num lapso temporal de até 12 meses, contados a partir do término da pandemia. Né? O decreto que foi estabelecido aqui no Brasil para o término da pandemia, ele diz que a pandemia ela vai terminar no dia 31 de dezembro de 2020. Então, contando a partir de 1º de janeiro de 2021, os empresários eles têm que garantir a prestação desse serviço em até 12 meses. Tá? Então, tem que ser respeitado nessa prestação do serviço, né, futuro, a mesma forma que foi contratada anteriormente, o mesmo preço, a mesma qualidade dos serviços, isso tudo tem que ser respeitado. Então, a grande confusão que surgiu no início foi em relação a isso, porque não seria um reembolso imediato para o consumidor, né? Então, tem que ser garantido essa questão da prestação posterior do serviço, ou, se impossível seja essa prestação do serviço, que seja garantido alguma forma de acordo para reembolso futuro ou aplicar esse dinheiro que já foi pago na aquisição de outros produtos ou serviços com a empresa. Certo. Então, na verdade, essa prestação de serviço, ela tem que ser garantida no futuro, né? E Isso, caso não, e com toda a qualidade, com todas as características que deu origem ao contrato anterior, correto. caso não haja possibilidade dessa garantia desse serviço, aí Uhum. nasce aí o direito do consumidor de reaver esses valores, né? Seja Isso, administrativamente, né, através de uma negociação diretamente com o contratante, ou caso não seja possível, aí, infelizmente, demandar judicialmente, né? Para que esses exato. valores sejam reaver esses valores, né? Exato. Então, só recapitulando, inicialmente o consumidor ele não faria jus, né, ao reembolso desses valores, desde que o empresário, né, a empresa aí, ela garanta a prestação do serviço posterior ou que Posterior. esse crédito seja utilizado para a prestação de outro serviço ou aquisição de outro produto. Seria isso.
Entendi, Camila. Entendi. Muito bem explicado, viu? Parabéns. E agora vamos falar, né, de um direito que a gente, há muito tempo, da publicação do Código de Defesa do Consumidor, né, está previsto lá no artigo 49, que é o direito de arrependimento, né? Aqueles Isso. consumidores que desistem, né, do contrato no prazo de 7 dias, desde que esse contrato ele seja em estabelecimento fora, né, ocorrer fora do estabelecimento comercial, através de telefone, né, de internet. Internet, né, isso. Lá no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, garante ao consumidor que ele se arrepende em até 7 dias, ele possa reaver ou os valores de volta, né, do que ele pagou e devolver o produto ou serviço. Mas e nesse período aí de pandemia, isso foi relativizado, né, Camila? Porque justamente a lei 14.010 de 2020, né, ela relativizou, e no artigo 8 dessa lei, ele suspendeu para produtos, né, entrega de delivery, né, de produtos perecíveis, ou de consumo imediato, ou de medicamentos, ele suspendeu esse direito de arrependimento que garantia, pelo Código de Defesa do Consumidor, artigo 49, o direito de se arrepender, né? Explica aí, por favor, Camila, sobre o que aconteceu durante esse período de pandemia sobre esse direito de arrependimento. Pronto, vou explicar sim, Vandilo. Foi até interessante esse tema, porque, como você bem pontuou, o Código de Defesa do Consumidor, ele garante, né, para aqueles consumidores que adoram aí fazer umas comprinhas pela internet, né, que gosta de comprar por aplicativo, enfim, tudo que a gente compra, que não é na loja física, a gente compra por meio virtual, até por telefone também, aquilo que a gente não tem contato com o produto, né, que a gente não está vendo ali presencialmente, o Código de Defesa do Consumidor, ele garante para a gente que, quando a gente receber o produto, a gente tem até 7 dias para exercer esse direito de arrependimento, que é, por exemplo, eu vi um liquidificador, né, lá no site, tal, comprei, chegou na minha casa, mas ele não era exatamente aquilo que eu estava imaginando, como estava nas fotos, né, alguma característica ali que eu não gostei. Então, eu tenho o direito de devolver, né? Eu posso fazer a devolução, lembrando que essa devolução, eu vou fazer a devolução do produto e a remessa dele vai ser às custas do fornecedor, eu não pago nada. Eu tenho reembolsado o valor que eu paguei no liquidificador e eu tenho reembolsado também os valores que eu paguei eventualmente a título de frete. Tá? Então, tem que ser garantido isso para o consumidor. Porém, no período de pandemia, exclusivamente para aqueles pedidos que são feitos através de delivery, né? Por exemplo, de medicamento, alimentos, coisas que são perecíveis, né? A lei aí do RJET, que é a lei, você até citou, a 14.010, né? Que é a Regime Jurídico Transitório, ele veio... Exatamente, ele veio mitigar esse entendimento, mas apenas em relação a esses produtos que são mais perecíveis, produtos que são de consumo imediato. Então, imagine que você vai pedir um medicamento ou que você vai pedir um alimento na sua casa, alguma coisa de delivery. Nesse quesito, nesses produtos, você não vai poder exercer esse direito aí de reflexão, de devolver esses produtos. Porém, vale uma ressalva, como essa lei já foi do início, né, da pandemia, ela vai ter vigência somente agora até 30 de outubro. Depois de 30 de outubro, volta tudo ao normal. Exatamente. Entendi. Então, só para recapitular, foi flexibilizado esse direito de arrependimento durante esse período de pandemia, né, que entrou em vigência, salvo engano, essa lei entrou em vigência agora em abril, foi? A lei do RJET? Foi, né? Sim. Foi. Eu não me recordo a data exata, mas foi em meados de abril para maio. Isso. E aí vai ficar vigindo até 30 de outubro, né? Se nada acontecer de anormal, né, Camila? Exato. Não houver modificação, né? Esse direito de arrependimento que era garantido pelo Código de Defesa do Consumidor através do artigo 49, ele está suspenso
para esse tipo de produto. Produtos perecíveis, de consumo imediato ou medicamentos, não é isso? Exatamente, isso. Pronto. Então, vamos avançando aqui, Camila. Eu queria agradecer aí a nossos seguidores, né? Muita A gente bacana aí. Bigão, muita gente bacana aqui, é Carla Pinheiro Toscano, Bartira Vanderlei, Bigão, Hilton Alexandre, Merivan Hilton Pinheiro, um Marques, abraço meu para amigo, Gurupi. Sandra Brito, minha irmã, Francisco Lima, meu sócio, Jucivaldo Amorim, deve ser advogado aí também Doutor Jussivaldo é né? advogado, é isso, advogado aqui na De região Juazeiro. petrolina. Enfim, nós Isso. queremos agradecer a audiência de vocês e vamos continuar aqui. Vamos Yuri continuar aqui Caldas, que a gente ainda tem muita coisa para discutir. vamos lá. Vamos agora avançando aqui para os planos de saúde. Esse teve muita, assim, a ANS, que é a agência reguladora, né, a Agência Nacional de Saúde, tivemos aí algumas resoluções, né, se cobria, se não cobria, os exames, né, Uhum. para essa Covid-19. E aí, Camila, o que é que você me diz dessa resolução normativa 460, que foi a última, né, que a Agência Isso. Nacional de Saúde é, editou, regulamentando aí a possibilidade dos planos de saúde colocarem como procedimentos, no rol de procedimentos obrigatórios, a possibilidade do teste da Covid, né? O que é que você Isso. me diz sobre isso? Esse tema aí, Vandila, é super interessante, porque houveram várias idas e vindas da ANS em relação a essa Exatamente. questão, né, da obrigatoriedade dos planos de saúde cobrirem, assegurarem para o beneficiário o teste sorológico da Covid ou não. Vamos começar lá no mês de abril, rapidinho, só relembrando. De abril não, minto. Do mês de março, né? Entre março e abril. Lá no início da pandemia, a ANS já colocou no rol dos procedimentos o exame, o suave nasal, que é aquele que vem, né? Com cotonete pela Do narina. cotonete, né? Exato, exatamente. Então, esse aí já está no rol da ANS. Então, os planos de saúde, eles têm a obrigatoriedade de cobrir desde o início da pandemia. Porém, o teste sorológico, a gente sabe que é um teste que ele é mais caro, inclusive, né? Ficou nessas idas e vindas até que houve uma ação judicial também nesse meio tempo, o que obstou aí a ANS conseguir regulamentar isso de maneira concreta. Mas agora, com essa resolução 460, né, agora do mês de agosto, exatamente no dia 14 de agosto, a ANS incluiu no rol dos planos a obrigatoriedade deles cobrirem o exame de Covid para os beneficiários dos planos de saúde, né? Passou até vigência no mesmo dia. E o que acontece? Muitas pessoas têm ligado, Camila, o que está acontecendo? Eu sei que é obrigado o meu plano cobrir, mas eu ligo no plano, eles falam, a gente não tem laboratório de referência ainda. O que é que eu faço? Isso, eu acho que essa foi a pergunta campeã, foi a que eu mais recebi, todo mundo falando a mesma coisa. Então, o que é que acontece? Do dia que a ANS deu essa regulamentação, os planos de saúde já começam as tratativas com os laboratórios que são associados para saber que valor que eles vão repassar a título do exame, né, para os seus beneficiários. Só que essas tratativas estão demorando demais e o paciente não pode esperar. Então, o que é que eu sempre oriento para as pessoas que me questionam? Liga primeiro no plano, pergunta qual é o laboratório de referência. Se eles disserem que não tem nenhum, você vai fazer o seguinte, você vai até o laboratório, se houver essa urgência, né? Se tiver muito que fazer o exame, vai no laboratório, faz o exame, pega essa nota fiscal e depois você tem como pedir o reembolso no plano de saúde, porque Um a partir ressarcimento, o né? ressarcimento, isso, porque a partir desse momento os planos têm essa obrigatoriedade de cobrir. Só que os planos estão demorando muito para fazer essa adequação e tem muitos pacientes, né, que estão aí numa situação da Covid mais grave que não pode esperar. Então essa é a É orientação verdade. que eu dou, né, para as pessoas que têm feito esse questionamento. É verdade. Então, recapitulando, né, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, através da Resolução Normativa 460, que foi essa última, né, Uhum. possibilitou, né, para que os planos de saúde incluíssem no rol de procedimentos obrigatórios o teste sorológico da Covid.
E Isso. são todos os testes, né, Camila? O IGC, O o IgG, o IgG, IgM, o IgA, o isso. IgM, né? É o E IgM e os totais, os anticorpos pronto. totais. Exatamente. Então, agora é o consumidor fazer valer esse direito, né? Fazer Exatamente. valer esse direito. Fazer valer o direito. Entendi. E de preferência, só fazendo uma observação, para esses pacientes que têm essa urgência maior em fazer o exame e que o seu plano de saúde ainda não liberou nenhum laboratório de referência, busque fazer num laboratório que já seja credenciado com o seu plano de saúde, ainda que ele não oferte especificamente o exame da Covid, né, o sorológico. Mas sempre procure fazer no laboratório que já é conveniado com a rede do seu plano de saúde. Mas caso o consumidor ele tenha uma confiança num laboratório, obviamente credenciado, e esse laboratório ele se negue a fazer, o consumidor tem a possibilidade de fazer esse exame particular, pegar essa nota fiscal e entrar com pedido administrativamente no plano para o ressarcimento. Uma Isso. vez não tendo ou tendo essa negativa, aí sim procurar o judiciário para poder fazer valer o direito do consumidor fundamentado nessa resolução da ANS, a 460, não é isso? Isso, correto, perfeito. Pronto. Exatamente. Então, eu queria dar uma boa noite aqui, fazer um intervalozinho para dar uma boa noite a Maria de Lourdes Brito, minha prima, um beijo no coração. Lula Lopes, um grande abraço, Luiz. Suzana Isso. Brito, minha irmã querida. E deixa eu ver quem é que tem mais aqui. Eu Vamos quero dar um lá. alô bem Sandra Brito. especial, posso? Pode, deve. Eu sei que Marcos Toscano está assistindo aí. Eu quero dar um beijo e um Eita. Seu abraço pai, a né, ele. Camila? Meu pai. Um grande abraço, viu? Deixa eu ver mais quem é que está aqui. Leiliane Farias, deve ser a sua amiga, né? Leilane Leiliane. Farias. Leilane. Leiliane. Isso, é seguidora. Seguidora nossa. Maria de Lourdes. Deixa eu ver. Kátia Brito, minha irmã. Um beijo no coração. Meire. Meirivan Pinheiro. Pinheiro. É a sogra do Gordinho Isso. Batata. Diretamente de Gurupi, Pronto. Tocantins. André Gustavo, Holanda. Um grande abraço. E Yuri Caldas. Yuri Caldas de Show de bola. Petrolina. Caba Show de Forte bola. aqui da Muita gente produção de boa, uva. viu? Muita gente boa aqui. Vitória Prado. Muita gente boa. Vitória. Um forte abraço para vocês. Obrigado pela audiência aí. Então vamos lá, né, Camila? Vamos continuar aqui nossa live. Vamos lá. A gente falou agora do plano de saúde, né? E agora vamos para o último tópico, né? Para a gente abrir aí para algumas perguntas. Vamos ver se dá tempo, né? Vamos falar agora sobre a suspensão de contratos de financiamento, né? Isso. Contrato de bancário, né? Financiamento bancários, casa, carro, empréstimo pessoal. E Camila, me diga uma coisa, como é que ficou essa suspensão? Houve mesmo suspensão? Realmente houve? Houve algum tipo de novação de dívida, ou seja, contrair uma nova dívida? Como é que ficou isso, Camila? Me fala aí, por favor. Pois é, Vandile, esse é um tema bastante polêmico, inclusive eu já discuti ele em grupos aqui de outros colegas que também atuam, né, dentro aí dessa seara do direito bancário. O que é que acontece? Vários financiamentos, né? Existe aquele financiamento da casa, o financiamento do carro, existe o empréstimo pessoal, que você toma dinheiro emprestado do banco, existem várias modalidades. E nesse período de pandemia, o que a gente mais viu foi a propaganda, tanto das instituições públicas quanto das privadas, né, para não citar nomes aqui, que eles estavam informando o seguinte, que durante esse período de pandemia, eles iriam fazer uma suspensão de 2 meses, de 3 meses, de até 4 meses dessas parcelas, né? Tendo em vista que muita gente teve um decréscimo aí de renda durante esse período de pandemia. E o intuito seria facilitar, né, o bolso, as finanças dos consumidores. Então, o que é que acontece? Para que de fato se trate de uma suspensão, o que é que o banco ele tem que fazer?
Imagine que o banco suspendeu aí o financiamento habitacional de um determinado cliente e suspendeu por 4 meses. Então, essas 4 parcelas, elas têm que ser jogadas para o final do contrato. Então, imagine um contrato aí, sei lá, a título de exemplo, de 36 meses. Esses 4 meses teriam que ser lá no final, ou seja, seria o mês 37, 38, 39 e 40. Seria isso. Só que na prática, Exato. Vanilo, o que a gente está vendo, o que está acontecendo, de fato, o que é que os bancos estão fazendo? Eles pegam essas 4 prestações aí que ficaram suspensas, né, em tese, e eles jogam dentro do saldo devedor. Então, quando eles fazem isso, jogam dentro do saldo devedor, eles fazem um verdadeiro recálculo das parcelas. Aquela parcela inicial que já tinha, né, os juros remuneratórios calculados, eles vão incidir novamente. Ou novos juros Certamente vai haver remuneratórios. um aumento na parcela, né? Um aumento da parcela e um aumento do saldo devedor. Então, eu estou orientando sempre os clientes a fazerem esse questionamento no banco antes de assinar contrato, ou enfim, de fazer isso pelo aplicativo do banco, procurar se certificar se realmente é uma suspensão ou é uma renegociação de dívida. Porque tem acontecido isso muito, principalmente dos financiamentos habitacionais. Eu tenho visto isso acontecer nos bancos públicos. E nos privados, assim, tenho visto menos, mas tem acontecido também. Então, é bom os consumidores ficarem bem atentos, porque isso aí pode aumentar o bolo, digamos assim, da dívida, né? No final, e aumentar a parcela também. E eu percebi também, na verdade, que os bancos, ficou a critério dos bancos de estipular o prazo de suspensão também, né? Alguns Exato. bancos, eles estipularam em 60 dias a suspensão. Por exemplo, a Caixa chegou a estipular 90, mas aí parece-me que, inclusive, alterou esse prazo para 120 dias, né? Exato. Ficou E muito a aí fica a critério dos critério do bancos. banco, né? E É, ficou muito a a critério dos Febraban, bancos. a Febraban, né, que é a Federação dos Bancos, eles apresentaram dados estatísticos de Uhum. que houve justamente um aumento na renegociação desse tipo de contrato, né? Isso. Um Eu aumento achei vertiginoso, né? Porque vertiginoso, né? caiu a E fizeram renda, até né? um comparativo com 2019, que 2020 está muito além do que foi repactuado em 2019, por conta Sim. da pandemia, né? Refletiu Então tem que ficar diretamente, né? muito atento, né? Muito atento ao que você vai assinar. Ou Uhum. assinar não, né? Porque muitas vezes esses contratos de suspensão e de renegociação do contrato é feito de forma adesiva, né? É um Isso. contrato de adesão que você muitas vezes não tem acesso, não lê as cláusulas e depois aí está com problema, Isso. fazendo confissão de dívida. É muito perigoso isso. Isso. E isso daí, na minha visão, eu entendo que isso vai causar um problema muito grande no próprio judiciário, porque vai chover de ação judicial. Porque muitos desses clientes vão ser surpreendidos quando as parcelas começarem novamente a ser descontadas, né? Ou seja, chegar o boleto na sua casa, que o consumidor vê aquele valor ali, vai assustar, né? Porque vai aumentar o Então, bolo, vai aumentar a possivelmente pode parcela. criar um gargalo, né, no Poder Judiciário, que Sim. já não é muito Uhum. rápido, né? A prestação jurisdicional já não é muito célere, muito rápida, e aí Uhum. pode ocasionar com esses problemas todos nesses contratos de suspensão de refinanciamento, uma demanda maior, criando assim um gargalo no judiciário e piorando ainda mais a prestação jurisdicional, né, Camila? Com certeza, com certeza. No meu ponto de vista, isso aí seria uma forma dos bancos trabalharem internamente melhor, né? A própria questão do compliance interno lá, enfim, de evitar, né, disputas judiciais, conflitos, enfim. Seria muito fácil para os bancos readequarem isso, mas infelizmente a gente percebe que na prática muitas vezes não acontece dessa forma, né? Como você bem pontuou aí, seria aquele contrato adesivo, e tem acontecido muito
pelo aplicativo, tendo em vista que os consumidores, né, por conta dos efeitos da pandemia, todo mundo está de quarentena, ninguém pode sair, então o banco, a primeira coisa que fala é, olha, faz lá pelo teu aplicativo, pelo internet bank, é super fácil. Então o consumidor só vai ali, clica aqui, pronto, já fez. Não tem acesso, né, de fato, com amplitude a tudo que deveria estar descrito ali. É verdade, Camila. Camila, a gente está avançando Tá já aí, caindo. a gente sabe que tem um limite, né? As lives pelo Instagram é limitada a 60 minutos. Aí a gente Isso, já está com 50 minutos de live, né? E isso. queria agradecer muito a nossa audiência aí, dos nossos seguidores, doutora Anne, pediatra, Doutora é, Anne, nossa amiga aqui da região. Verusca, Verusca, deixa eu ver quem mais está aqui, que entrou Graciele agora. Brito, advogada também daqui da região. Fabrício Albuquerque, advogado, amigo. Um abraço, Fabrício. Tudo de bom para você, meu irmão. Obrigado Doutor aí pela sua audiência. Doutor Francisco Lima Júnior, Carla meu Emanuele, forte. doutora, advogada também aqui do Vale. Fabiola Melo, Fabíola Melo. tudo de bom para vocês, viu? Muito obrigado aí pela audiência dessa live, viu? Então, vamos seguindo aqui. Camila, chegamos ao fim, né? Quase ao fim. Eu gostaria de abrir aí um pequeno tempo para os nossos seguidores, se quiserem fazer alguma pergunta, né? Aqui a gente tratou de vários temas, né? Só recapitulando, a gente tratou aqui da redução das mensalidades escolares no período de pandemia, da suspensão das mensalidades nas academias de ginástica durante o período de pandemia. A gente tratou também do plano de saúde, né? E a Isso, obrigatoriedade de se fazer o exame da Covid-19, né? isso. Recente mudança que a ANS trouxe para os consumidores. E a gente tratou também do cancelamento de festas, de casamento, de formaturas, de shows, e com a possibilidade de reembolso desses valores. A gente tratou também da suspensão do direito de arrependimento, que foi uma flexibilização na norma do direito do consumidor durante essa pandemia, apenas para alguns produtos perecíveis ou de consumo imediato, ou mesmo aqueles medicamentos que são comprados através de aplicativos que não necessita você ir fisicamente numa loja, né? E a gente também tratou da suspensão, por último, a gente tratou da suspensão dos contratos de financiamentos bancários, sejam eles empréstimos pessoais, financiamento de veículos, ou mesmo da compra da casa própria, né? Então, foram esses temas abordados aqui. Então, a gente abre aí para uns 2 minutinhos, 1 minutinho, se vocês quiserem fazer algumas perguntas. Se não quiserem, eu já vou colocar aqui, dizer aqui meu e-mail e o de Camila, para que, se vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta, a gente se compromete a responder através do e-mail. Então, meu e-mail é vandilobrito.adv@gmail.com e o de doutora Camila pode falar. O meu é o advcamilatoscano@gmail.com, Camila com 2 L's. E me permita, Vandilo, fazer um agradecimento aqui. Quero agradecer a todas as pessoas que participaram dessa live hoje, que convidaram alguém para assistir junto, enfim, que mandaram um cardzinho lá. Eu agradeço a todos vocês pela participação. Agradeço a você, Vandilo, pelo convite. Foi ótimo estar aqui nesse espaço para a gente poder debater, né, esse tema tão importante aí no direito do consumidor. E quero fazer um convite a todo mundo que está assistindo aqui para passar lá no meu feed, dar uma olhada nas publicações. Eu sempre estou postando muita coisa, né, voltado para o direito do consumidor e também no direito de família e sucessões, que é uma outra área também que eu atuo. E queria que vocês dessem uma olhada, indica o perfil do Dr. Vandilo também, tá? Lembrando, para aquelas pessoas que entraram depois, eu sou advogada aqui na região de Juazeiro e Petrolina e moro e atuo aqui nessa região, tá bom? Agradeço novamente, Dr. Vandilo. Nada, eu quem agradeço, fico lisonjeado de você ter aceito o nosso convite, Camila. Você é uma estudiosa do direito do consumidor e por isso que eu lhe convidei.
e fiquei extremamente feliz quando você disse que aceitaria esse convite. E logo eu vou lhe passar uma pergunta aqui da seguidora Sueli. Um beijo, Sueli, no coração, viu? Sueli pergunta se o consumidor não quiser continuar na academia, ele tem obrigação de devolver os nossos meses parados que pagamos? Camila, pode responder, Camila, você que é especialista nessa área. Pronto. Então, Sueli, enquanto a academia estiver fechada, que não estiver prestando serviço, a gente debateu isso aqui e falou que deveria não ser cobradas mensalidades. Agora, imagine a situação que ele cobrou, mas que você não quer continuar, certo? Então, eu entendo que esses valores teriam sim que ser devolvidos, tendo em vista que o serviço não foi prestado, né? Então, prevalece aí a questão do direito do consumidor, né? Assim, também seguindo as orientações dos PROCONs, que falam que aqueles consumidores, né, das academias de ginástica, que querem cancelar o contrato, que as academias também não deveriam cobrar a multa, né? Então, eu entendo sim que deveriam ser devolvidos esses valores. Certo. Melry Carneiro, minha esposa, está perguntando aqui se há algum prazo determinado para recurso. Não entendi muito bem a pergunta, Melry. Se puder refazer aí, porque eu não entendi que prazo para referente a quê. Eu não entendi. Mas, enfim, vamos lá. Eu acho que vai já cair, Vandilo. Eu acho que faltam 2 minutos, né? Fica aí, pessoal. Sintam-se abraçados e beijados, viu? E agradeço muito por vocês terem estado aqui conosco até agora, né? Um forte abraço, beijo no coração. Foi ótimo. Me coloco à disposição para responder e passar para a Camila, que é a área dela, né? O direito do consumidor, essas perguntas relacionadas a essa live de hoje, viu? Muito obrigado, mas até eles não nos expulsarem, a gente vai ficando aqui, mandando abraço, beijo e tentando responder conforme a gente pode, né? Isso. Mas, e queria deixar Camila, só uma ressalva aqui também. Não. Quem tiver aqui que tiver dúvida, pode mandar direct, manda um e-mail que a gente já informou aí para vocês, manda direct, fala aqui com a gente no Instagram. Na minha página do Instagram e da de Dr. Vandilo também tem o nosso contato de WhatsApp, né, profissional, se tiverem eventuais dúvidas. Então, assim, tem vários meios de contato, a gente está sempre à disposição. Obrigada, Dr. Vandilo, mais uma vez. Foi ótimo, gostei muito do convite. Eu que agradeço. A live, muitas pessoas perguntando se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada sim. Vai ficar 24 horas aqui no nossos stories, certo? Uhum. E a gente vai tentar também colocar nos outros canais, no canal de YouTube de Camila, no meu, tá certo? Isso. E aí a gente vai disponibilizar para que vocês assistam e revejam essa live todas as vezes que quiserem tirar as dúvidas em relação ao direito do consumidor nesse período de pandemia. Na verdade, eu estou com um projeto aí, eu falei até com a Camila, para fazer essas lives toda quinta-feira e chamar um profissional especialista de alguma área para conversarmos e tirarmos dúvidas em relação àquela determinada área em que o nosso convidado vai atuar. Melry colocou aqui que caso a academia não aceite devolver o valor pago, já há um prazo para acionar a justiça? Não há prazo, né? Assim, a priori existe o prazo decadencial, né? Aquele prazo que você tem que atuar, assim, 5 anos. Vai depender do tipo de ação que você vai ajuizar. Entendeu? Uhum. Exatamente, não existe. Exato. Não tem um prazo específico, mas assim, a partir do momento que. Pronto, aqui está academia... marcando aqui 25 segundos, 23, 22. Então. Então vai cair. A academia pode responder. Não tem prazo específico, mas assim que a academia fizer essa negativa e você não conseguir uma vai conciliação,
aí pode acionar a justiça, sim. Beijo, pessoal. Beijo, pessoal. Obrigada. Tchau.